Palácio da Cultura Sônia Cabral, antiga sede da Assembleia Legislativa na Cidade Alta, possui um longo percurso dentro da história política e cultural capixaba. E quem conta essa história em um livro é o jornalista e professor José Antônio Martinuso. Confere aí. Este é o Palácio da Cultura Sônia Cabral. Imponente na estrutura, o prédio tem um papel importante no cenário político e cultural capixaba. E hoje é a Casa da Música. Uma homenagem mais do que justa. Eu conheci Dona Sônia, convivi um pouco com ela e foi realmente uma pessoa incansável, batalhadora pela cultura no nosso estado. Não apenas por ter criado a orquestra, mas também por todas as ações que ela promoveu quando estava na época do Departamento Estadual de Cultura, à frente da Divisão de Música Erudita. Então, eu acho que essa homenagem veio a calhar. Esse prédio, um dos prédios mais lindos de Vitória, que se transformou nesse palco, o palco para a música do Espírito Santo, né? Para a música feita aqui na Grande Vitória, feita em outros municípios também. Então, isso acho que veio muito bem a calhar. É muita riqueza histórica que agora pode ser conhecida por todos os capixabas através do livro A Casa da Música, lançado pelo jornalista e escritor José Antônio Martinuso. A ideia é para dar conta de dois grandes objetivos. O primeiro, contar a história desse prédio, que é muito peculiar, desde as origens da ocupação desse terreno aqui na Ilha de Vitória, que se tem notícia em 1605, a primeira ocupação dele, depois a destruição da igreja que existia aqui para a construção desse prédio, né, entre os anos de 1908 e 1912, que abrigou a Assembleia Legislativa até o ano de 2000 aqui. Então, contar uma parte desse prédio. E a outra parte é contar o restauro e falar dos novos usos que esse prédio vai ter, né, que é exatamente a Casa da Música, que vai ver que ficou um teatro bastante aconchegante, uma sala de concertos para apresentação de orquestras, de bandas e também para a inclusão social de jovens que fazem parte do programa Escola Viva e do programa Ocupação Social. Então, o livro é para contar um pouco de história, um pouco do presente e sinalizar um pouco do futuro que esse prédio vai ter. O livro é bastante ilustrativo, tem fotos antigas e atuais, de antes e depois da restauração do prédio realizada pelo governo do Espírito Santo. As curiosidades são muitas. Aqui funcionava a igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, que foi transferida de Vila Velha para cá entre o ano de 1603 e 1605. Essa igrejinha ficou de posse da igreja funcionando até o final do século XIX, início do século XX, quando o Estado comprou o terreno, demoliu, né, entre 1904 e 1908, no governo do Henrique Coutinho, e quando o Jerônimo Monteiro assumiu, o Congresso Legislativo, que funcionava num prédio aqui ao lado, ganhou esse prédio novinho, né, então, né, em 1911 e 1912, ele foi construído pelo André Carlone, que é um arquiteto famosíssimo aqui na primeira metade do século XX. Como o Jerônimo Monteiro tinha uma relação muito bem articulada com os políticos, ele resolveu dar um prédio novo de presente para eles. E funcionou então como sede do Poder Legislativo até o ano 2000, quando a Assembleia mudou para sua sede nova no Anseado do Soar. Esse prédio ficou abandonado até que o governo do Estado, através do Instituto Sincades, começou essa obra de restauração. Ela ficou pronta no início deste ano. Nós estamos fazendo algumas atividades, ela não funciona ainda a pleno vapor. A crise financeira nos atrapalha um pouco, ela tem uma programação mais permanente, mas ela já funciona, já tem alguma programação, ela tem atividades permanentes da Orquestra da FAMES, ela tem eventos. Eu sempre digo que esse terreno parece que é abençoado, né? Em princípio, ele é. Porque ele inicialmente foi ocupado por uma igreja, depois ele foi ocupado por uma outra função nobre, que é a política, né, que é para fazer bem para as pessoas em princípio, né, e agora está sendo ocupado por um espaço cultural, que também é um outro espaço, é uma outra atividade importante para a gente produzir bem-estar e para
produzir uma sociedade com mais harmonia, né, com mais criatividade e com menos ódio, com menos desespero, com menos rancor, né? Então, eu acho que é uma vocação desse pedacinho aqui da Ilha de Vitória, pelo menos em princípio, produzir coisas boas para o estado e para a cidade. No quadro Literatura de hoje, o brasileiro Carlos Drummond de Andrade e o angolano José Eduardo Agualusa. Olá, sou Saulo Ribeiro, escritor e editor. Estou aqui com a Lívia Corbellari e com mais dicas de literatura. E as minhas dicas de literatura hoje são 2 autores. Um angolano, José Eduardo Agualusa, e um brasileiro, nosso grande conhecido Carlos Drummond de Andrade. Vou começar com Drummond, né? O Farewell é o último livro de Drummond. Ele deixou esse livro prontinho na última semana antes de morrer, deixou todo organizadinho na mesa, faleceu e aí foi publicado póstumamente. São muitos poemas inéditos, poucos desse livro já tinham sido publicados antes. E basicamente é um adeus do poeta. Você sente na carga poética desse livro que é alguém se despedindo da vida e se despedindo de uma maneira muito bonita e dizendo que valeu a pena, né? A carga poética que traz para a gente é isso, que essa vida vale a pena, né? Mesmo Drummond passando na poesia dele pelos momentos de mais putrefação ou nos momentos de mais esperança, né? Esse que é o balanço que ele faz. Eu vou ler um poeminha que acho que reflete bem isso. É o Canção Final. Ó, se te amei quanto, mas não foi tanto assim. Até os deuses claudicam em nugas de aritmética. Meço o passado com régua de exagerar as distâncias. Tudo tão triste, o mais triste é não ter tristeza alguma. É não venerar os códigos de acasalar e sofrer. É viver tempo de sobra sem que me sobre miragem. Agora vou-me, ou me vão, ou é vão ir ou não ir. Ó, se te amei e quanto. Quer dizer, nem tanto assim. Agualusa, nesse romance, O Vereador de Passados, ele conta a história de Félix Ventura. Félix Ventura tem uma profissão um tanto inusitada, um tanto diferente. Ele constrói passados para as pessoas. As pessoas, em busca de um passado, procuram Félix e Félix cria um passado para elas. Ele cria uma genealogia, ele cria glórias dos antepassados, ele cria cidades onde seus antepassados viveram. Ele linka essas pessoas que procuram algum personagem importante da história de Angola, por exemplo. Isso é uma grande ironia do Agualusa, porque num país tão carente, como o Brasil, tão carente de identidade, de buscar todas as referências para um projeto de nação, né? Você vê esses grandes figurões procurando Félix, né? Para ter uma referência individual, uma referência, né, política, uma referência de sociedade, né? Isso chega a ser muito irônico e é uma sacação muito interessante desse escritor, que teve no Espírito Santo, inclusive, há pouco tempo, teve na Bienal Rubem Braga. Eu tive o prazer de mediar uma mesa com ele. E fica essa dica, Vereador de Passados, José Eduardo Agualusa. Ótimo livro. Agora, as dicas da Lívia. Então, Saulo, eu trouxe 2 livros para indicar hoje. O livro de poemas da Karine Kelly, Anotações sobre o Azul, e o novo romance da Elvira Vigno, Por Escrito. E eu vou começar falando do Anotações sobre o Azul, da Karine, que eu conheci em São Paulo, quando eu fui visitar o bar Patuscada, né, o bar da editora Patuá, que publicou o livro dela. E eu gostei muito da literatura dela. São poemas bem curtinhos, e a Karine é dançarina, então é um livro que fala muito sobre o corpo, fala sobre sexo, fala sobre ser mulher, passa por todas essas nuances femininas. E eu vou ler um poema para vocês. Pedro comeu minha carne, mas nunca sentiu a febre, tampouco entendeu o silêncio.
E o segundo livro que eu vou indicar é o romance da Elvira Vigna, o Por Escrito, é o novo romance dela. E a Elvira é uma escritora que vem desde os anos 80 assim, se consolidando de uma maneira muito original. A prosa dela é bem característica, tem muito fluxo de consciência, os personagens de vez em quando voltam ao passado, ela tem um jeito de escrever muito dela, assim. E eu gostei muito desse livro, que conta a história de 4 personagens, que aos poucos você vai entendendo a relação entre eles, né? As histórias vão se cruzando ao longo do livro. E eu também vou ler um trecho para vocês. É a ideia de fim, porque quando acabam as coisas, tenho essa vontade que não acabem. Mesmo quando, como é o caso aqui, nesse dia e hoje, eu aqui sentada, as coisas não propriamente acabem, mas são acabadas, e por mim, que fico então com uma vontade que não acabem. E nesse dia, que ainda nem começamos o que chamamos de casamento, e que chamamos de casamento meio que para diferenciar o nosso junto, separado de tanto tempo, e que chamamos de casamento sempre rindo, que é para deixar claro para quem escuta e para quem fala, que se trata de coisa ridícula, casamento, e a boca entorta para baixo, as risadas. Mas nesse dia, e que ainda nem começamos e que depois iríamos chamar de casamento, então não é casamento que acaba, não ainda. São as viagens, seria a última, me digo... Nem me dizendo, me testando para ver como soa, nem me testando, não disse em voz alta. Olha, é a última viagem, afinal. E chegou a hora de você programar a sua diversão. É hora da nossa agenda cultural. O melhor forró do mundo, vamos lá pra ver, é forró que vamos ter. E o fim de semana já começa agitado com uma das principais bandas de forró do Brasil. Após 10 anos sem se apresentar na ilha, o grupo Forró Sacana volta para matar a saudade do forrozeiro capixaba. O show acontece no sábado, às 10 da noite, no Clube Ítalo. No teatro, o espetáculo Oración conta a história de um casal que mata seu filho como forma de passatempo. O espetáculo acontece no sábado, às 8 da noite e no domingo, às 7 da noite, no Teatro Carlos Gomes. A Prainha recebe neste domingo um concerto bem especial. Para celebrar o Natal e a reforma da Igreja do Rosário, a cantora lírica Natércia Lopes e o coro Vox se unem para levar ao público, por meio de canções, a magia natalina. O espetáculo acontece no domingo, às 7h30 da noite, na Praça da Prainha de Vila Velha. Após 5 anos de estrada, a banda Babulina lança o seu primeiro disco. E não menos especial, será o show que vai comemorar esse lançamento. O evento acontece na quarta, dia 21, às 7h30 da noite, no Centro Cultural Sesc Glória. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Aproveite bem a semana e até o próximo programa. Tchau, tchau!